Domingo passado nós começamos então a falar sobre as parábolas, dando enfoque nas parábolas como verdades atuais. Embora foram ensinamentos que Jesus trouxe há tantos já há 2000 anos atrás, essas verdades são atuais. Por quê? Porque elas contêm verdades eternas. E se é eterno, é sempre atual. Cada dia que passa é atual. Né? Então falamos sobre que as parábolas de Jesus não contêm nenhum tipo de mitologia e nenhum tipo de fantasia, né? São lições espirituais, verdades eternas e válidas para todos os tempos. São lições, também são advertências do Senhor, né? O Senhor Jesus disse, Mateus 13:35, se eu não me engano, disse: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Agora que eu me lembrei, me perdoe, me foi pedido passar os versículos no intervalo e eu me distraí, acabei esquecendo. Me perdoe, irmãos. Eu lembrei agora que eu estou vendo o versículo, lembrei agora. O Senhor Jesus disse: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O próprio Senhor Jesus disse: tudo que eu vou falar, falarei por parábolas. Então, o Senhor Jesus ensinou muito por parábolas, princípios, fundamentos do reino, verdades eternas, né? E há parábolas que falam sobre arrependimento, outras que falam sobre perdão, outras que falam sobre serviço, outras que falam sobre misericórdia, amor, mas também nós temos parábolas que falam sobre a volta de Cristo, parábolas escatológicas. Nós vamos começar falando sobre elas hoje. Domingo passado falamos sobre a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, quando nós falamos que a parábola do semeador, que foi a primeira parábola que Jesus conta, quando ele começa a ensinar através de parábolas, ele conta essa primeira parábola, que é a parábola do semeador, que fala sobre como nós devemos receber a palavra de Deus na nossa vida. Como devemos receber a palavra de Deus. Não devemos receber a palavra de Deus com um coração endurecido. Não devemos receber a palavra de Deus com um coração superficial. Não devemos receber a palavra de Deus com um coração mundano. Devemos receber a palavra de Deus com um coração humilde, com um coração obediente, uma boa terra. Foi sobre isso que nós falamos domingo passado. Resumi tudo em algumas coisas, né? Hoje eu quero começar a falar sobre parábolas escatológicas. Apesar que nesse segundo culto a gente tem um pouco mais de tempo, né, irmãos? O pastor Mauro disse que a gente pode ir até as 3 da tarde, que não tem nenhum problema, né? Mas ele falou: mas o povo lá pelo 12:30 vai embora, né? No capítulo 24 de Mateus, o capítulo 24 de Mateus é um texto extremamente escatológico. O capítulo 24 e o capítulo 25, Jesus fala sobre o fim dos tempos, os sinais dos tempos e a sua volta. Jesus fala sobre isso nesses capítulos de Mateus. Agora, Jesus começa a falar sobre isso motivado por uma pergunta que lhe foi feita. Ele discorre sobre os tempos, o fim dos tempos, por causa dessa pergunta. E a pergunta está no versículo 3 do capítulo 24. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Senhor, qual será o sinal? Qual será o sinal do fim dos tempos? E da tua vinda? É uma pergunta muito específica, mas também é uma pergunta muito atual. Porque eu creio que muita gente está fazendo essa mesma pergunta nos dias de hoje. Não é verdade?
as pessoas estão com dúvida. Será que nós não estamos vivendo o final dos tempos? Sim ou não? Quantos estão com essa dúvida? Porque é incrível, irmãos. De repente, a gente está ouvindo que em alguns lugares está aumentando de novo. Está todo mundo correndo de novo e tudo, quarentena de novo em alguns países. Estava tudo bem, indo bem, de repente tudo de novo. O que está acontecendo realmente? Por que tanta desordem? Não é? Tanta desordem política, tanto desentendimento político, ideológico, moral. Por que tanta doença, tanta enfermidade? Irmãos, se vocês vissem a quantidade de gente, dizem que no Brasil já morreu mais gente por outras causas do que pelo vírus. Gente morrendo do coração, gente morrendo de ansiedade, depressão, de outras situações. Por que será que está acontecendo tudo isso? Né? E aí a gente fica perguntando, será que nós não estamos vivendo o fim dos tempos? Será que esses acontecimentos, eles não são prenúncios, pré-anúncios, ou pré-anúncio, né? Significa prenúncios do fim do tempo, ou dos tempos? Será? Jesus, então, ele começa a dar, e aí é o que nós vamos trabalhar um pouco nisso, Jesus começa a dar, então, algumas informações importantes para responder essa pergunta. Mateus 24, Mateus 25. Em Mateus 25, em Mateus 24 e em Mateus 25, ele usa duas parábolas para falar sobre isso. A parábola dos 2 servos e a parábola das 10 virgens. São parábolas escatológicas, né? E estão dentro de um contexto em que Jesus está falando sobre a sua vinda e o fim dos tempos. A sua vida e o fim dos tempos. Então, ele começa a esclarecer, então, esta pergunta. E no versículo 36, por exemplo, ele diz assim, versículo 36, Mateus 24. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Somente o Pai, nem o dia nem a hora. Jesus afirma que não somente ninguém sabe o dia e a hora, mas que essa informação, ela também é desconhecida pelos anjos, pelos seres celestiais, pelos querubins, serafins. Ninguém sabe. Ora, se Deus propõe, e aí é algo interessante, porque Jesus assim, nem o Filho, se referindo a si mesmo, nem o Pai, nem os anjos, somente o Pai. Ora, como pode ser, né, se Jesus... É que Jesus estava na sua condição humana. Na sua condição humana, mostrando que na condição humana nós não somos capazes de saber isso. E não vamos saber nunca. Ora, é óbvio que se o ladrão, e Jesus usa essa ilustração, né? Vê como é bom ter mais tempo, né, irmãos, para ensinar. Jesus usa essa ilustração. É óbvio que se o ladrão diz assim, fulano, profetisa Sandra, sábado eu vou assaltar a sua casa. O que a profetisa Sandra faz? Põe o reverendo Dario na porta, com um pau na mão, e todos os seus pequenos filhinhos, né? E o ladrão vai chegar e não vai conseguir fazer nada. Então Jesus diz, o ladrão não avisa que vai chegar e vai roubar. Ele vem sem avisar. Ora, Jesus está dizendo, eu não vou avisar ninguém para você viver uma vida toda errada e naquele dia você virar santo. Né? Então, Jesus quer que a gente tenha uma vida plena nele. Então, é óbvio, é muito simples de entender tudo isso, mas Jesus, na sua limitação humana, está dizendo, nem eu nessa Agora, Jesus... agora está com o Pai, ele é Deus. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra para ele. Provavelmente ele também sabe agora. Porque ele e o Pai são um, não é? Se o Pai sabe, ele sabe também. Bom, há quem possa discordar disso. Agora, a verdade é, nós não devemos ficar tentando. Não devemos então ficar tentando discernir a data, o dia que o Senhor vem. Eu mencionei hoje de manhã que outro dia alguém disse assim, não, mas... E tem muita gente na internet trazendo profecia, arriscando dar data, tempo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não dê atenção a essas coisas, não se assuste com isso.
Olha, uma vez uma pessoa disse assim para mim: olha, o Senhor disse que não é possível saber nem o dia nem a hora, mas o mês e o ano tá. Então já querem adivinhar o mês e o ano. E na verdade, irmãos, isso é interessante, porque nós vamos falar que as verdades que Deus nos dá são presentes. São presentes. Nós vamos dizer que sim, Deus quer que a gente possa discernir os tempos, mas não os tempos futuros, o tempo presente. O tempo presente. Que adianta a gente se preocupar com o dia de amanhã se nós não estamos cuidando da nossa vida agora? Hein? Sim ou não, irmãos? Se nós não estamos preocupados conosco agora, com o que estamos vivendo, fazendo. Às vezes a gente se descuida tanto da gente. E olha o que acontece. No dia de amanhã algo inesperado te surpreende. Né? Então, o que o Senhor nos quer é que estejamos preparados. Isso sim. E é isso que nós vamos ver. E esse é o segredo de toda essa história. De todo esse ensinamento. Estar preparados. Ora, não se assuste, então, e nem dê atenção a essas profecias, porque essas coisas acontecem há séculos. Se você lê a história da igreja, Paulo teve que advertir aos tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, que tinha alguns no meio da igreja, assustando as pessoas, dizendo: pare de trabalhar, pare de comprar as coisas, venda a sua casa, porque Jesus vai voltar já. E aí Paulo vem e traz todo um ensinamento para que aquelas pessoas possam continuar vivendo as suas vidas e não deem atenção a essas coisas. Mesmo Cristo, então, na sua limitação humana, ele não quis, entendam bem, ele não quis saber o tempo, ele não quis saber a hora nem nada, na sua limitação humana, dando exemplo para nós de que a gente não deve estar preocupado com isso. Para nós, o que é importante é estarmos preparados. Isso sim. Então, no versículo 37 ao versículo 39, do versículo 37 ao 39, o Senhor diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus disse que a sua vinda será como nos dias de Noé. Isso é, o que o Senhor está dizendo a história vai se repetir. Assim como foi nos dias de Noé. O povo vivia despreocupado, bebendo, comendo, casando, viajando, passeando, trabalhando. E inesperadamente veio o dilúvio e pegou a todos despreparados. Ora, irmãos, ele está dizendo: igualmente acontecerá na vinda do Senhor. Muitos estarão despreparados. Essa é a grande preocupação do Senhor. Foi por isso que Ele traz essas advertências. É por isso que Ele traz essa palavra. Porque Ele quer advertir mesmo a humanidade a que se preparem, né? A que não vivam como viviam nos tempos de Noé, em que estavam preocupados em festejar. Havia duas coisas que parece que eram muito fortes na época de Noé, que era prazer e dinheiro, né? Prazer e dinheiro, tudo que muitas vezes durante essa quarentena a gente não teve, né? Nem prazer nem dinheiro, quer dizer assim, né? Agora as pessoas, por que a gente não deve se cuidar? Por que a gente não vai se cuidar? Se as pessoas do mundo, muitas vezes, elas, por causa do prazer e do dinheiro, elas não estão se cuidando de forma nenhuma, né? Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? Os bares abriram e a multidão de gente sem máscara, todo mundo junto, bebendo, fazendo... Imagina. E aí muita gente fica contaminada, porque as pessoas estão mais preocupadas com os prazeres em aproveitar a vida do que realmente cuidar-se, né? Em todos os sentidos. Ora, irmãos, o Senhor disse: a história vai se repetir. E aí eu penso que a gente precisa estar preparados e incluir nosso cuidado diário, na nossa alimentação diária, incluir a água viva, o pão vivo que veio dos céus
né? Eu dou exemplo, eu estou fazendo uma dieta rígida, bastante rígida, né? O médico brigou comigo, agora tem um monte de gente brigando comigo, né, irmãos? Meus filhos já brigaram comigo muito. A gente fez uma mudança do nosso escritório da rede, né? E alguém chegou e viu carregando uma cadeira. O que você está fazendo? Não posso. Virei velhinho agora, irmão. Não posso fazer nada, não posso carregar nenhuma cadeira, né? Mas a verdade é que eu estou fazendo uma dieta rígida. Mas eu deixo eu dizer uma coisa, eu incluí nessa dieta que o médico me mandou fazer 2 coisas que para mim tem sido fundamental: a oração e a palavra de Deus. Eu incluí na minha vida mais ainda. Eu já tinha uma vida de oração, porque sempre amei muito orar ao Senhor. Agora sou muito mais rígido nisso. Quero alimentar a minha vida, fortalecer a minha vida com a oração e a palavra de Deus. São alimentos espirituais poderosos que nos sustentam, que tiram a ansiedade, que não permitem que a gente se encha de ansiedade, depressão, medo, temor, né? Pânico e outras coisas mais. A palavra, a oração, a fé, né? A intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Que alívio tremendo. Quando disseram para mim assim, você vai ter que fazer terapia, você vai ter que fazer isso, e no terapeuta, existe até um terapeuta que cuida disso, especificamente, eu falei, olha, minha terapia, meu terapeuta é poderoso, ele é mais poderoso que qualquer terapeuta dessa terra. Eu vou, e a minha terapia, sabe qual vai ser? Joelho no chão. E essa tem sido a minha terapia. Joelho no chão, e a paz vem, e o medo vai embora, a ansiedade vai embora, a preocupação vai embora, em nome de Jesus, né? Deus está sendo maravilhoso comigo nesse sentido. Mas apesar disso, tanto no tempo de Noé como nos tempos atuais, o Senhor não faz nada sem nos alertar, e é isso que é importante a gente entender. Assim como veio inesperadamente o dilúvio, Noé estava alertando ao povo da sua época. Lá em 2 de Pedro 2,5 diz que Noé é um pregador, né? E outra versão diz que ele é um apregoador da justiça. Isso é, Noé pregou para a sua geração. Noé pregou, Noé alertou. Então não veio o dilúvio assim e pegou todos na ignorância que não sabia. Não, Noé pregou e o povo rejeitou. E por isso veio o juízo de Deus. Mas o Senhor vai alertar. Nós não vamos saber nem o dia nem a hora, mas o Senhor vai alertar. O Senhor vai trazer sinais que vão nos alertar e nos mostrar que o fim dos tempos está chegando e que estamos perto da sua volta. Nunca eu senti, olha irmãos, eu ouço que Jesus vai voltar desde a minha infância, né? Desde quando eu era criança, os pregadores, antigamente era mais enfático, agora parece que é meio retrógrado falar sobre isso, né? Essa geração passada não ouviu muito sobre isso. Mas eu, quando era criança, ouvia muito. Jesus está voltando, olha, estamos ouvindo seus passos. Tinha aqueles pastores mais dramáticos, que ele falava, olha, a porta já está rangendo. Não sei se tem porta que range no céu, né, irmão? De repente, algum anjo não colocou um olhinho lá na dobradiça da porta, e a porta está rangendo, porque o Senhor já está abrindo para voltar. E olha os passos. E eu ficava assim. Eu me lembro que eu era criança, e eu tinha muito medo. Eu tinha medo de fazer coisa errada, porque eu tinha medo de Jesus. Porque dizia assim, se você está fazendo coisa errada, Jesus vai voltar, você vai ficar. E eu tinha medo de jogar bola, tinha medo de fazer tudo que você imagina. Tinha medo de ver televisão, porque televisão era do diabo. E o pastor falava, se Jesus voltar e você estiver vendo televisão, você vai para o inferno. E eu via televisão assim e falava, Senhor, me perdoa, Senhor, não vem agora não, Senhor. Eu ia lá no vizinho ver televisão, depois eu voltava para casa, ajoelhava e orava, pedia perdão. Mas, na verdade, isso é um pouco de ignorância que existia, né? Na época. Claro, a gente entende que não havia um entendimento, mas pelo menos havia uma verdade nisso tudo, que Jesus vai voltar a qualquer momento. E Jesus vai voltar no momento que nós não esperamos. Não é quando nós esperamos. Porque se o ladrão avisa, você espera. Mas se ele não avisa, você não espera. Vem quando você não espera. Então,
é interessante porque aí o Senhor no versículo 42 assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Assim vocês precisam estar preparados. Essa é a questão prática, sem rodeios, sem muita interpretação e invenção. Vocês não sabem, não tem como saber o dia que virá o Senhor. O que vocês então têm que fazer é estar preparados. Sempre, todos os dias, toda hora. Vigiar é estar atentos, é estar preparados. Vigiai. Vigilante é alguém que está sempre preparado, esperando que qualquer coisa possa acontecer a qualquer momento, né? Então, agora, isso é uma boa expectativa. Não é uma expectativa ruim, é uma boa expectativa, porque é a expectativa do nosso livramento, da glória do Senhor na nossa vida, né? Então, vamos ler Lucas, capítulo 12, perdão. Já tinha errado de manhã. Lucas 12, 54 a 56. Lucas 12 diz assim: dizia ele, Lucas 12, 54 a 56. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Ora, Jesus chama a atenção das pessoas, diz, vocês sabem interpretar os tempos, o clima, e a gente sabe mesmo. Já saiu assim dentro de casa para fora, e aí tá aquele ventinho meio quentinho, meio morno, e você fala assim, vai chover, né? Aí você, à tarde, você vê, à tarde, vai no pôr do sol, fica todo vermelho o céu, amanhã vai fazer sol. Aí, a minha avó, eu aprendi tudo isso com a minha querida avó Odete. Ô velhinha para saber das coisas, viu? Dos tempos. Eu saía trabalhar, ela falava assim, vai fazer frio, pega a blusa. Eu pegava a blusa, porque eu sabia que ia fazer frio, fazia mesmo. Ela morava, ela nasceu em São Sebastião, minha mãe nasceu em Santos, a minha família, parte de mãe, toda é de Santos, e ela falava assim, neblina na serra, chuva na terra. E em Santos, quando a gente ia, quando era criança, quando eu via neblina na serra, eu falava, vai chover, né? E realmente, e aí as pessoas diziam, como é que você fica falando, não pode falar que vai chover, mas eu via neblina na serra, eu sabia que ia chover. Então a gente aprende e sabe discernir os tempos, o clima. Aí o Senhor diz assim, mas vocês sabem fazer isso muito bem. Agora, como que vocês não sabem interpretar o tempo presente? Ele não está falando tempo futuro, como eu já disse. O tempo presente. Vocês estão preocupados, amanhã vai chover, amanhã vai fazer isso, amanhã vai fazer calor, mas vocês não estão preocupados com o tempo presente. Meus filhos até brincavam comigo, toda vez que a gente ia para a praia tinha um sol, vamos para a praia, começava a descer a serra, começava a neblina, o sol ia embora. Meus filhos falavam, pai, nós não vamos na praia com o senhor mais. Então, que o Senhor está simplesmente dizendo para nós que nós vamos nos preocupar com o tempo presente, discernir, entender, por estar atento ao que vivemos agora, o que devemos fazer agora. Isso não podemos saber o dia e a hora, mas nós podemos discernir o tempo presente, ver os sinais, prestar atenção. O tempo presente é o que nós precisamos realmente nos preocupar. Saibam não somente discernir o clima, o tempo, mas o tempo climático, mas também o espiritual, né? O espiritual. Quando vier a crise, então, você não vai se assustar. Você não vai se assombrar com o que está acontecendo, você vai se acalmar, porque o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o provedor, aquele que te cura. Eu estou com você. Eu estou com você, eu estou com a sua casa. Eu estou com você em todas as aflições. Não temas, não tenha medo, não tenha temor no teu coração, né? Se nós fazemos a nossa parte, nós não temos que temer. Agora, é assim, nós não podemos estar aqui, irmãos, dizendo assim, não, eu confio no Senhor, eu creio que Ele cura, eu creio que Ele está comigo, sai abraçando todo mundo, não usa máscara e tudo. O que você está fazendo? Você está tentando a Deus.
E a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas se você se cuida, então você pode orar e crer. Eu estou fazendo a minha parte, Deus sempre faz a dele. Não é verdade? O grande problema é esse, que a gente, muitas vezes, como Satanás tentou a Jesus, né? E Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não vou. Se eu me jogar daqui, se eu estou caminhando, escorrego e caio, Deus provavelmente vai me guardar. Mas se eu me atiro voluntariamente, eu estou tentando a Deus. Se você se atirar de um prédio dizendo, Deus vai me guardar, você vai morrer. Você vai morrer. Sim ou não, irmãos? Essa é a grande questão. Eu já sei de missionários, eu conheci um, inclusive, que uma bruxa, uma feiticeira deu, sem ele saber, convidou ele na casa dela e deu um chá com veneno para ele, para matá-lo. E ele não morreu. Foi para casa, foi no domingo, estava pregando de novo. Aí ela foi ver se ele tinha morrido, viu ele lá pregando. A mulher terminou, a mulher disse, eu coloquei arsênico no seu chá e você tomou e não morreu. Seu Deus é o Deus verdadeiro. Agora pega arsênico, coloca no seu chá e toma voluntariamente para ver o que vai acontecer. Você vai morrer. Entende? Dá para entender o que acontece, irmãos? Se fazemos a nossa parte, o que Deus espera, aquilo que a gente pode fazer, a gente deve fazer. E aquilo que a gente não pode fazer, Deus vai fazer. É sempre assim. Agora, aí, nós então chegamos a Mateus 24, no versículo 45, na parábola dos dois servos. Capítulo 24, versículo 45 a 51, que diz assim, quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos da sua casa, meu Deus, olha a hora, para lhe dar alimento no devido tempo. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim. Quando voltar, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor se demora, e então começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera, né? E uma hora que ele não sabe, e ele os punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nessa parábola, somos alertados, irmãos, de como o Senhor nos quer encontrar quando voltarmos. E aqui está dizendo, esse homem representa o Senhor. Ele foi, mas ele vai voltar. E vai voltar para pedir contas. E essa parábola nos ensina que devemos viver enquanto o Senhor, que foi, não está ausente. Que devemos fazer? E isso nos mostra claramente, né? Nós vamos ver que ele quer nos encontrar servindo, né? Como servos e não como beberrões, mundanos, violentos, mas como servos, né? Não como gente medrosa, acuada, assustada, mas como guerreiros do reino, como filhos do reino. E por isso o contraste, rapidamente, o contraste entre esses dois servos é muito grande, é muito grande, é muito grande. Eles são completamente... O servo que é fiel, ele compreende que na ausência do seu senhor, na ausência do seu senhor, ele deve ter responsabilidade. Ele entende que precisa trabalhar ainda mais, porque ele sabe que ele vai prestar contas. Senhor, você sabe, meu irmão, que o Senhor Jesus vai voltar, e vai voltar para pedir contas, e nós vamos prestar contas todos nós vamos estar diante do trono do Senhor. As nossas atitudes, nossa vida vai ser provada, vai ser pesada na balança, né? E aí onde ele vai separar todo mundo. Então, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Servo mau e negligente, você... Entende? Então aí onde vai ser separado, a coisa vai... Né? Então nós precisamos estar entendendo que o nosso Senhor ele vai voltar, mas ele vai voltar também para pedir contas. Temos que prestar contas. Isso nos ensina a parábola dos talentos. Isso nos ensina a parábola dos talentos, ou a parábola das minas. Quando nós estudamos a parábola dos talentos ou das minas, nós aprendemos isso, que o Senhor nos vai prestar conta, claro, em proporção àquilo que Ele nos deu. Sempre Deus nos dá alguma coisa. Se nós não fizermos nada com o que Deus nos dá, nós vamos que prestar conta também. Então,
esse servo negligente, o servo mau, ele, na ausência do seu senhor, ele vê uma oportunidade para fazer farra, para beber, para ser irresponsável, né? Então, para festejar. E aí, o Senhor vem para prestar contas. Ora, irmãos, o Senhor Jesus, Ele foi, mas nós não estamos sozinhos. Ele nos enviou o seu Espírito. O seu Espírito Santo está conosco. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito que vai cuidar de vocês, vai ensinar vocês, vai capacitar vocês, né? Vai consolar os seus corações, vai lhes trazer paz, porque Ele é o Espírito da paz. Glória a Deus por isso. O que seria de mim se eu não tivesse o Espírito Santo na minha vida, nesses momentos tão difíceis que eu vivi? O Espírito Santo estava comigo, eu podia sentir a mão de Deus na minha vida, né, irmãos? Então, ora, certa vez Jesus disse em Marcos capítulo 11, eu já estou terminando, irmãos. Certa vez, em Marcos capítulo 11 tem uma narrativa que é interessante. Jesus, saindo do templo, ele se aproximou de uma figueira, que diz o texto, eu não vou ler, mas depois você leia, por favor, leia essa parábola, ela é muito interessante. Alguns a traduzem com respeito a Israel, né? Com respeito a Israel, etc. Também pode representar Israel, a figueira representa Israel na palavra, mas não quero tratar disso, eu quero realmente que a gente enxergue algo interessante aqui. Jesus se aproxima de uma figueira porque ele viu que ela tinha folhas, mas quando ele chegou, não tinha frutos. E diz o texto que ele estava com fome. E chegou, a figueira não tinha frutos. Ora, diz o texto que não era tempo. O próprio texto diz que não era tempo de frutos. Interessante, né? Não era tempo. Por que Jesus foi então? Não era tempo de frutos? Por que Jesus esperava tivesse frutos? Porque na verdade a lição que se aprende aqui é outra, é de que o Senhor quer que a gente dê frutos em todos os tempos da nossa vida, nos tempos bons e também no meio das crises. Vamos ver se eu consigo trazer uma palavra para nós, como dar frutos no meio das crises. Amém, irmãos? Como dar fruto no meio das crises. Está se estudando muito aí nos coaching da vida, como produzir, como trabalhar, né? Num tempo de crise, como trabalhar nos tempos de crise, como produzir, como ter sucesso e tudo mais. Mas a Bíblia já fala disso há muitos anos atrás. Jesus há 2000 anos atrás já falava sobre isso, já ensinava sobre isso, né? Lá no Salmos 92 diz assim, que o homem plantado na casa do Senhor será como a palmeira que dará muitos frutos. Então, ora, aí o Senhor não achou, mas achou folhas. Aí Jesus disse, nunca mais se achará fruto, se comerá fruto de ti. Eles foram embora, no outro dia quando passaram perto da figueira, ela estava sequinha, estava seca. Aí os discípulos perguntaram, né? Mas Senhor, e já eu falo sobre isso, mas Jesus esperava frutos e só encontrou folhas. Você vê as folhas e pensa que tem frutos e não tem, né? Devemos deixar de ter, irmãos, a aparência de ter frutos e só ter folhas. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Folhas representam a aparência externa. Frutos é a aparência interna, é o que nós somos dentro. Humildade, obediência, consagração, né? Entende? Podemos parecer bons servos, mas o Senhor sabe quem realmente somos. Ele vem, irmãos, devemos dar frutos, não só folhas. Amém? Ora, o Senhor não está interessado na aparência. O Senhor não se impressiona com a nossa aparência verdejante, cheia de folhas, mas não tem fruto, né? Ele procura frutos. Eu vos chamei, eu vos escolhi para que vocês vão e deem muitos frutos. É que eu não posso ouvir vocês, que
E deem muitos. Até que eu ouvi. E deem muitos frutos. E os frutos de vocês permaneçam. E os frutos de vocês permaneçam. Eu chamei vocês para isso, eu escolhi, eu salvei vocês para isso. Não só para terem folhas, mas terem frutos, darem muitos frutos. Ora, é interessante ver que as folhas da figueira também apontam, representam a justiça própria, a nossa própria justiça, porque foi com folhas de figueiras que se cobriram. Adão e Eva se cobriram do seu pecado, da sua vergonha, né? Eles pegaram folhas de figueira e se cobriram. O que significa isso? A justiça própria. Justificar-se a si mesmo, justificar seus atos, suas decisões, sua postura. Ele fez roupas, ou melhor, fez cobertura de folhas de figueira para ocultar sua nudez diante de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Irmãos, não podemos dar desculpas, não podemos culpar a crise, culpar os outros, culpar esse ou aquele, culpar a sogra, não, coitadinha, né? Pela falta de frutos. Eu não servi por causa disso, eu não servi por causa daquilo, por causa desse ou daquele. Nós não podemos fazer isso, jamais, porque isso é tentar cobrir nosso pecado com folhas de figueira. Olha, quando não frutificamos, nós secamos. O resultado de não produzirmos frutos é secar. A ausência de fruto produz sequidão espiritual. Quanto mais estéril, mais seco. Mais estéril, mais seco. Então, é tão bom quando a gente vê. A gente está com algumas... Em casa, a gente está plantando algumas coisas de fruta, verdura. A gente já tem várias coisinhas lá em casa, lá plantadas lá. A gente tem uma amoreira lá num vaso grande, uma amoreira, que ela fica carregada de amor. A minha neta ama, ela, quando tá dando, ela chega em casa, a primeira coisa que ela vai é lá. E ela corre lá, ela enche a mão, fica toda roxa, né? Então, que prazer, que alegria quando há fruto. E quando já secou, né? Porque a amoreira, ela seca tudo, cai as folhas, fica sequinha, né? Parece que morreu, mas não morreu não. Aí minha neta, no princípio ela corria lá e não tinha nada. Eu falava, Ju, a gente chama ela de Juju, não tem porquê, não é, vai explicar para a criança que não é época, que não é, mas vai ter, você vai ver. Agora já está nascendo, os verdinhos, ela vai lá, olha, já quer pegar, mas a gente não deixa, né? Então, que alegria quando você vai e tem frutos. Que decepção quando vai e só tem folha, e às vezes nem folha tem, né? Meus irmãos, as folhas representam não só a aparência, mas representam a religiosidade vazia. Quem diz que é, mas não é, que ora, mas não ora, que crê, mas não crê, né? A religiosidade vazia. Quando estamos secos, significa que o nosso espírito não está funcionando, mas que precisamos ser sim restaurados, cuidados, tratados, para voltar a dar frutos outra vez, né, irmãos? Ora, Jesus, se você ler esse texto depois, leia com calma. Aí Jesus, quando passa e a figueira está seca, os discípulos dizem, Senhor, por que aconteceu isso com a figueira? E Jesus começa a falar sobre a fé e a oração. Ele fala sobre a fé e a oração dentro desse contexto. O fruto é uma questão de fé e oração, irmãos. Fé e oração. O fruto que o Senhor espera de nós está relacionado com a nossa fé. Eu não tenho tempo de falar sobre isso. Eu falaria sobre isso à tarde e à noite inteira, né? Ora, desde que eu pudesse comer alguma coisa, né? Quando ele amaldiçoou a figueira, ele está mostrando o poder, a importância do poder da fé. Por isso ele diz assim, se você orar e disser a este monte, a resposta do Senhor foi sobre fé. Quando eles perguntaram por que aconteceu isso com a figueira, ele fala sobre fé e oração. E se vocês disserem a este monte, sai daqui, vai para lá, e você tiver fé, isso vai acontecer. Entende? Então, queridos irmãos,
Que tipo de oração é essa? É aquela oração que fala contra a montanha. Imagina, às vezes os problemas são verdadeiras montanhas. Alguns de nós estamos vivendo uma montanha de problemas, de crise por causa de tudo isso que está acontecendo. A gente tem irmãos que perderam emprego, perderam entes queridos. É uma batalha, é uma guerra gigantesca. Mas é esse tipo de oração que o Senhor quer que a gente faça. Aquela que fala para a montanha: montanha, sai daqui, vai para lá. Em nome de Jesus. Esses montes, essas montanhas podem ser demônios, pecados, adversidades, vaidades, sei lá o que pode ser isso aí. Desemprego, né? E aí o Senhor termina essa parábola dos 2 servos e entra na parábola das 10 virgens, onde ele vai falar sobre estar cheio do Espírito, estar preparados, porque o noivo está voltando. Ter a nossa lâmpada, a nossa luz acesa diante de Deus e diante dos homens. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Quero terminar dizendo: o Senhor nos está dando uma oportunidade. Cada dia, cada manhã, quando abrimos os nossos olhos, temos a oportunidade, uma outra oportunidade de Deus para servir. Não deixemos passar essas oportunidades, porque senão vamos deixar de dar frutos. Infelizmente, queridos nossos já foram embora, perderam suas vidas, o Senhor os levou, não estão mais conosco, mas nós amanhecemos outra vez, e quando abrimos nossos olhos dizemos: Senhor, quero dar frutos. Foi o que eu disse ao Senhor: Senhor, toda madrugada eu fiz um pacto com Deus, então eu vou orar de madrugada, me ajoelho. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me deu, e pode se preocupar, Satanás, porque Deus me deu mais uma oportunidade. Eu vou fazer muito estrago agora no seu reino. Muitas vidas que você quer levar para o inferno eu vou ganhar para Cristo. Você vai ver, eu vou deixar você com muita raiva. O diabo já tem muita raiva de nós, né, irmãos? Ele só não pode fazer nada contra você porque o Deus Todo-Poderoso vive em você, né? Então, aproveitar a oportunidade, Senhor, abrir os nossos olhos, abrir os meus olhos mais uma vez. Então eu quero te servir e quero dar muitos frutos ainda nesta terra. Amém, irmãos? Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Senhor da glória, perdão, irmãos. Exagerei, né? Aleluia, Deus é bom. Vamos orar. Quero orar pela sua vida. Felizmente nós não podemos colocar a mão sobre a sua vida, mas eu vou orar por você, e o Senhor vai agir na tua necessidade. O Senhor vai agir na tua luta. O Senhor vai repreender esse demônio da tua vida, essa montanha da tua vida, perdão. O Senhor vai agir, vai tirar esses demônios que querem te destruir, que querem impedir a tua paz, a tua prosperidade, querem impedir que você viva com alegria, com paz. Em nome de Jesus Cristo, o medo, o temor vai embora, a ansiedade vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, nós oramos com o nosso coração cheio de alegria, cheio de paz. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite os nossos irmãos que estão nos ouvindo neste momento, através das redes sociais, que o Senhor visite essa casa, que o Senhor visite essa vida preciosa que não pode estar conosco, infelizmente, mas que estão nos ouvindo, que estão lá atentos à Tua Palavra, estão atentas, ao Senhor, ao culto, estão participando, estão recebendo, Senhor, em nome de Jesus. Envia os Teus anjos poderosos para tocar e ministrar, Senhor, em cada vida, em cada coração, trazendo a Tua paz, Senhor. Traz a Tua paz, Senhor, a Tua alegria, a Tua presença, Senhor. Muitos frutos nessa casa, muitos frutos nessa família, que sejam famílias e vidas que deem muitos frutos, Senhor, em nome de Jesus. Agora abençoa meus irmãos que estão aqui, Senhor. Espírito Santo, toca em cada vida agora, em nome de Jesus. Traz a Tua paz, a Tua alegria, que os meus irmãos, Senhor, hoje tomem a decisão de não apenas ter folhas nas suas vidas, mas muitos frutos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Repreende todo impedimento, barreira, medo, temor, sai agora em nome de Jesus, Senhor. Traz a Tua paz agora, Senhor, a alegria de poder sair das suas casas, o privilégio que eles têm, Senhor, diante de tantas pessoas que têm impedimentos e não podem estar aqui. Esses irmãos têm o privilégio de estar
estar aqui na tua casa. Nós, Senhor, abençoamos essas vidas, abençoamos suas casas, suas famílias, em nome de Jesus. Abençoamos seus filhos, que ao voltar para suas casas, Senhor, eles entrem pelas portas das suas casas, trazendo, levando, Senhor, a tua paz, a tua alegria, a tua bênção, a tua cura e muitos frutos para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, em nome de Jesus Cristo, pela tua bondade, fidelidade, pela tua palavra, que é viva e poderosa. Ela foi, ela é e sempre será, Senhor, atual, poderosa, viva e eficaz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Aleluia.